Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Luz da Vida, neste final de tarde, domingo, dia do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, diz a Escritura a respeito deste grande acontecimento, que, à luz do Novo Testamento, celebra a vitória de Cristo sobre a morte. Que bom que você está conosco. Nos próximos 30 minutos vamos aprofundar importantes conteúdos da nossa fé católica apostólica romana. Pela 17ª vez, o programa Luz da Vida se debruça sobre o mistério do juízo, um dos novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que vão acontecer após a nossa aventura nesta terra. Morte, juízo, inferno e paraíso. 29 programas dedicamos à morte. E agora, pela 17ª vez, retomamos o estudo sobre o juízo. Já estamos no Novo Testamento e precisamente nas palavras de Jesus. São muito importantes as palavras, o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo sobre qualquer assunto. E esse não é diferente. O que Jesus diz sobre o juízo. O que Jesus diz sobre o julgamento de todas as pessoas que deixam esta terra. Já tratamos vários programas de palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora chegou a hora de ler e comentar o Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Mais uma vez, nosso Senhor não vai dizer explicitamente que haverá um juízo. Aqui Jesus não diz. Mas é como se dissesse. Porque Jesus vai falar em tom bastante sério e numa linguagem que evoca precisamente isso, a chegada de alguém. Vigiai, estai de sobreaviso. Vai acontecer alguma coisa, estejam preparados. Que coisa é essa? O que é que vai acontecer? Lógico que nas entrelinhas, às vezes nas entrelinhas a gente tem que tirar a conclusão de determinadas coisas que o autor, que é aquele que está falando, que está escrevendo, não quis deixar tão claras, mas que, consequentemente, que nos levam a concluir, é isso que vai acontecer. Vamos deixar isso bem claro, lendo o texto e depois tecendo alguns comentários. Portanto, Marcos, capítulo 13, versículos de 33 a 37. Ficai de sobreaviso, vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Será como um homem que, partindo em viagem, deixa a sua casa e delega sua autoridade aos seus servos, indicando o trabalho de cada um e manda ao porteiro que vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de repente, não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos, vigiai. Então, essa parábola da vigilância contínua evoca uma atitude que o Senhor quer que mantenhamos sempre, constante, e essa atitude se chama vigilância, porque alguém vai chegar. Quem vai chegar? Obviamente que o texto diz um homem que parte em viagem e que vai vir de repente. É lógico que esse homem é Deus. É lógico que aqui temos uma parábola cuja mensagem transcende as palavras, as figuras, as personagens que aparecem na mesma parábola. Como é que a gente sabe que esse homem é Deus que virá um dia em breve? E precisamente nosso Senhor Jesus Cristo? Primeiro, as palavras dos anjos aos apóstolos, logo após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, 40 dias depois da sua ressurreição, segundo Lucas capítulo 24, versículo 50, em Betânia, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu?
esse Jesus que vistes subir, voltará em breve. Voltará em breve. Então, este homem que vai voltar de repente é Jesus. E voltará como juiz. E aqui é preciso ler um texto à luz de outro. Eu repito o texto que, em se tratando de juízo particular e também final, é crucial. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para a prestação de contas dos nossos atos. Leio, cito literalmente, porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, um versículo ajuda-nos a entender nessa parábola, nessa alegoria, quem é este homem que partiu em viagem, deixou sua casa e delegou sua autoridade aos seus servos. A casa é a Igreja de Cristo e, num sentido mais amplo, é toda a humanidade. Delega sua autoridade aos seus servos. Tem alguma passagem em que nosso Senhor Jesus Cristo delega a autoridade aos seus servos? No final do Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pregai o Evangelho, etc. Jesus confere autoridade àqueles que hão de cuidar da sua casa, cuidar da sua igreja. Então, a parábola se refere à partida de Cristo, que se ausentou dos nossos sentidos, o dia da ascensão, que todavia permaneceu conosco, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, de forma invisível, ou seja, na força do Espírito Santo, e que virá em breve. Ora, a vigilância não é uma atitude de estar desperto, e estar desperto significa estar preparado, não permitir que o inimigo, o papel do vigia, do atalaia, daquele que está na torre vigiando, é estar atento, desperto, não cochilar, porque diante da aproximação de qualquer adversário, do inimigo, do sicário, do ladrão, etc., ele dá o toque de despertar e tal, para que todos fiquem de prontidão e não permitam que o invasor, o agressor, o inimigo entre na cidade. Então, é a atitude de estar preparado, viver na graça de Deus, com a consciência tranquila, retamente iluminada pela palavra do Senhor. Viver na graça de Deus, está de fato pronto para esse encontro que vai marcar o seu destino eterno. Ora, o Senhor virá para julgar. Todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Acabamos de ver, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Que é o juízo particular. E o juízo final, descrito em Mateus, capítulo 25, onde toda a humanidade vai se reunir diante do Senhor, os eleitos à sua direita, os condenados à sua esquerda. Então vejam que nesta exortação à vigilância contínua, em Marcos capítulo 13, embutido está o juízo. O Senhor virá em breve. Aliás, nós recitamos no credo, Jesus Cristo está sentado à direita do Pai, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Vejam, quando nós lemos um texto em que Jesus não utiliza palavras tão claras para falar de certos assuntos, a clareza do texto, quando não é 100%, ela passa a existir quando você ilumina esse texto com outro. A Bíblia nunca pode ser lida
Não, esse texto aqui, já que Jesus não fala tudo, dá para você falar tudo e colocar numa única frase? Não dá. Na Bíblia, dá para você esgotar um assunto tão vasto, tão amplo, em apenas um versículo? Não dá. Dá para você tratar de um assunto tão amplo em 3 ou 4 versículos, como é o caso aqui, Marcos 13, de 33 a 37? Não dá. Então, precisamos lançar mão de outros versículos. É o caso. Muito bem. Então, agora, nós vamos pular para outro texto. Vamos avançar. Estamos com Jesus. Jesus está nos instruindo a respeito do juízo que vai acontecer para todo mundo. Ninguém vai escapar desta realidade. Agora é Mateus capítulo 24, versículos de 43 a 44. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Várias lições nós podemos tirar desses 2 versículos, portanto, muito ricos, muito condensados. O primeiro deles, que vamos abordar aqui nesse finalzinho do primeiro bloco, é que a vinda de Jesus não tem hora marcada. Claro que tem hora marcada no coração de Deus, mas Ele não nos revela. Ordinariamente, Deus não diz, você vai morrer no dia tal, hora tal. Se bem que na história da igreja, temos algumas pessoas que receberam de Deus essa mensagem: prepare-se porque está chegando a hora. Ou às vezes até, irei chamar você, irei buscar você no dia tal. O seu passamento, o seu natalício vai ser no dia tal. Mas ordinariamente não, numa hora em que menos pensardes. Portanto, o dia do nosso juízo não nos foi dado saber. Não nos é permitido conhecer a hora em que vamos deixar esta terra para nos apresentar diante de Deus. Portanto, esse seja um assunto bem contundente, bem claro, bem definido. Ninguém sabe. Só Deus Todo-Poderoso, que excepcionalmente pode dizer a uma ou outra pessoa quando isso vai acontecer. Mas isso é Ele quem decide. Mas, via de regra, para os demais, não sabeis o dia nem a hora. Está terminando o nosso primeiro bloco. Não saia daí. No segundo bloco daremos continuação a esse texto importante. Até logo mais.